Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje é nossa lição de terça-feira, as emoções de Deus. Muitas pessoas acham que Deus não sente nada, que Deus não é um Deus que se importa com a gente. Algumas chegam a acreditar que Deus fez o mundo, fez a criação, fez as pessoas, os animais e tudo mais, e aí abandonou no mundo e ficou por si mesmo. Ele tá só lá no céu, olhando. Mas a Bíblia nos mostra que não é bem assim. Deus é um Deus que sente. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis em orar porque acham que Deus não sente o que elas estão sentindo, que Deus não se preocupa com o que elas estão sentindo, que Deus ele não entende. Mas isso não é verdade. Deus entende sim, Ele se importa e Ele sente sim. E esse pensamento de achar que Deus não sente, que Deus não tem essas emoções, vem do conceito teológico da impassibilidade, que ensina que Deus não é capaz de sentir nada em respeito ao que fazemos. Infelizmente essa ideia vem ocorrendo há muito tempo e até os dias de hoje tem pessoas que ainda acreditam nisso. Mas a gente tem estudado durante as lições da escola sabatina, a gente consegue ver na Bíblia um Deus que se importa. Por exemplo, quando a gente viu a história de Oséias, a gente conseguiu entender um pouco de como Deus se sentia todas as vezes que a gente era rebelde, todas as vezes que a gente não seguia Deus. Também na lição do trimestre passado, que foi há pouco tempo, a gente conseguiu ver que Deus ele quer se relacionar com a gente. Até na lição de ontem a gente viu um pouquinho sobre isso. E Deus ele usa de figuras, ele usa de ilustrações, de analogias, como por exemplo o casamento, como se ele fosse o esposo e nós, a igreja, a esposa. Muitas vezes ele diz que ele é um pai, muitas vezes ele se compara a uma mãe. Tudo isso para mostrar o quanto ele se importa, tudo isso para mostrar que ele sente profundamente. Aliás, ele sente de uma forma tão intensa que nós nunca conseguiríamos sentir tudo aquilo que ele sente, não na profundidade que ele sente, porque Deus é muito intenso. E além de tudo isso, a gente precisa se lembrar que Deus é um ser pessoal. Deus ele sabe o que você está sentindo sim. Ele entende seus sentimentos. E uma dessas provas é Jesus ter vindo a este mundo, passado pelo que a gente passa, sofrido o que a gente passou e até mais do que isso. Uma das grandes diferenças é que Deus nunca peca em suas emoções, bem como ele jamais se torna refém delas. Lá no primeiro capítulo de Deuteronômio, Moisés recordou a ira do Senhor quando o povo acreditou nas mentiras dos espias, em vez de confiar no poder de Deus para salvá-lo como ele já havia feito no passado. Em vez do povo acreditar que Deus poderia fazer muitas coisas por eles, assim como já tinha feito e poderia fazer até mais, eles não acreditaram. Se desesperaram diante das emoções, diante de tudo que estava acontecendo, eles se desesperaram. E foram incrédulos, foram infiéis. E para Deus, a incredulidade e rebelião era um ataque pessoal. Deus havia feito tudo pelos israelitas. Só que a forma como eles agiram com Deus demonstra muita ingratidão, uma falta de reconhecimento pelo que Deus fez. E aí fica a pergunta, será que a gente sabe reconhecer o que Deus já fez pela gente? Será que a gente é grato a Deus pelas coisas que são nossa vida, pelas coisas que acontecem em nossa vida, sejam elas pequenas ou sejam elas coisas grandes? A gente tem muito que agradecer pela vida, pela respiração, por estarmos bem, por estarmos vivos em uma época de pandemia, pela chuva que cai, pelo sol, coisas pequenas, mas que sem Deus a gente não teria. E também pelas coisas grandes, pelos milagres grandes também que Deus faz, porque Ele ainda realiza muitos milagres, Ele ainda faz muitas coisas grandiosas, além dessas coisas que estão aí no nosso dia a dia. Temos muitas coisas para reconhecer e muitas coisas para agradecer. E você tem feito isso? Se não está fazendo, então busque fazer, busque ser um povo diferente do que o povo israelita foi. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é um Deus que já fez tanta coisa pela gente e nós temos a certeza que o Senhor continuará fazendo. Que nós possamos ser gratos sempre e reconhecer as Tuas bênçãos, que nós possamos se relacionar profundamente com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de quarta-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.